Olá, tudo bem? Eu sou Oswaldo e você está aqui para ter uma aula sobre o dia 9 de julho, feriado estadual no estado de São Paulo. Mas você sabe me dizer qual é a origem? Se você não sabe, fica aí, lápis e caderno na mão para fazer as suas anotações, beleza? Pois bem, este projeto foi apresentado pelo então deputado Guilherme Gianetti no ano de 95, mas só se tornou lei a partir do dia 5 de março de 1997, que ficou instituído o dia 9 de julho como feriado civil no estado de São Paulo. Mas por que 9 de julho? Você saberia dizer? Não? Então saiba você que nessa data comemora-se a deflagração da Revolução Constitucionalista de 1932, considerada então aí a data magna do estado de São Paulo. Mas o que aconteceu em 9 de julho de 32? Isso vai depender de onde, em qual parte do Brasil você está. Pois bem, no dia 9 de julho é feriado no estadual em São Paulo, mas você já parou para pensar o que é comemorado nesta data? Né? Ou seja, na história paulista e brasileira, o dia marca o início do movimento conhecido como Revolução Constitucionalista. Pois bem, se a gente voltar na década de 20, vamos perceber que ali já existia uma revolta tenentista. E o que era essa revolta tenentista? Era a revolta dos tenentes contrário àquela ideia de que apenas São Paulo e Minas Gerais ficava ali no revezamento, chamado como a política do café com leite. Uma hora era São Paulo, outra hora era Minas Gerais que estava no poder. Então a gente tem que voltar lá atrás. Mas, para não ficar muito longo o vídeo, vamos direto na Revolução Constitucionalista. Ou seja, a Revolução Constitucionalista de 32 foi uma revolta armada no estado de São Paulo, né, contra o governo de quem? Do presidente Getúlio Vargas. Ou seja, que teve aí o início com o golpe de 1930 e foi responsável por, dentre outras coisas, como fechar o Congresso Nacional, depor governadores dos estados e o presidente, à época, o Washington Luiz. Pois bem, o movimento reivindicava o quê? Novas eleições e uma promulgação de uma nova Constituinte. E o que gerou o movimento? Pois bem, para vocês entenderem a sobrepujar a Constituição do ano de 1891, né, Vargas fez o quê? Ele vai centralizar o poder em suas mãos, né, e passa a governar o Brasil por decretos, como já fizeram outros presidentes que sempre governaram por decretos ou por medidas provisórias, né? Então, ele fez indicações que foram denominadas como interventores para o governo de todos os estados, que geralmente eram militares ou pessoas que estavam ligadas ali proximamente, né, ou bem próxima do governo de Vargas. Alguns desses interventores, eles não conseguiam angariar apoio da população dos estados. Além disso, a crença de que o governo federal iria realizar uma nova Constituição e as eleições presidenciais não foram concretizadas inicialmente. E essa situação desagradou principalmente ou uma parte considerável dos paulistas. Então, no dia 23 de maio, né, tem uma avenida muito famosa em São Paulo, a Avenida 23 de Maio, no centro da cidade de São Paulo, foi organizado uma manifestação contra a centralização do poder de Vargas a favor das eleições e de uma constituinte. Houve então uma repressão da polícia, né, e 4 estudantes foram mortos. E um dos símbolos estampados em cartazes e panfletos do movimento foi o MMDC, que carregava ali as iniciais dos estudantes que perderam a vida no ato. Marquem aí para você não esquecer, MMDC, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. E esse fato ele gerou uma comoção entre os habitantes do estado de São Paulo. Acontece que esta manifestação ela ocorreu porque Oswaldo Aranha veio, né, ele era o diplomata, ele veio a mando de Vargas para conversar com os secretários que estavam ficando ali aliado do estado de São Paulo. Então houve essa confusão e esses 4 rapazes morreram: Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, o chamado MMDC. Pois bem, o conflito, para você entender, do dia 9 de julho, meu caro, de 32, é que atualmente ele é feriado em todo o estado e foi liderado pelo interventor do estado chamado Pedro Toledo, que foi nomeado pelo próprio Getúlio Vargas com uma forte campanha publicitária
ou seja, o movimento contou com a participação de muitos jovens, que inclusive passou, né, algumas cenas de uma novela exibida recentemente, agora nesse período de pandemia. O Estado esperava o quê? Contar com as tropas de Minas Gerais e Rio Grande do Sul, mas, né, São Paulo não obteve o sucesso desejado ou esperado. Ou seja, a revolta teve que ter ajuda da população paulistana, que acabou doando pertences de ouro para aquisição de munição para combater o governo federal. E aí foram registrados, durante esse período, de fortes conflitos armados entre aqueles que eram os revoltosos e as forças que compunham o governo de Vargas, principalmente no Vale do Paraíba, região de divisa entre os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Depois desse período de perderem muitos combatentes, o movimento paulista se rendeu no dia 2 de outubro do mesmo ano. Ou seja, o confronto deixou mais ou menos 900 mortos, ou seja, 900 pessoas morreram neste conflito dos paulistas contra o governo federal. Então, os rebeldes paulistas, eles perderam no combate militar contra o governo federal e, no entanto, em 1934, uma das demandas dessa revolta paulistana, ela foi atendida, ou seja, com uma nova Assembleia Constituinte e a promulgação de uma nova Constituição. E o Congresso foi reaberto, né, e os partidos políticos que foram extinguidos na década de 30, aliás, em 1930, eles voltam a atuar. Getúlio Vargas acaba sendo eleito presidente por eleições indiretas e já Armando Salles, que foi o interventor de São Paulo, nomeado em 1933, foi eleito governador do estado por meio de uma constituinte, né, estadual do ano de 1935 pela cidade de São Paulo. Existe aí, vocês podem perceber, para quem é paulista, ou procura aí no Google, se você é de outro estado, né, as homenagens ao movimento, e algumas delas são nomes das avenidas, por exemplo, Avenida 9 de Julho, a 23 de Maio, que foi quando começou, né, esse embate, e as ruas MMDC e Pedro de Toledo. E também ali no obelisco do Ibirapuera, para quem não sabe, se encontra ali o que abriga, né, os restos mortais dos 4 estudantes, né, e outra grande homenagem, né, que fizeram a esses que deram a sua vida, né, em prol de uma São Paulo ou de um Brasil melhor naquele período. Então, você tem aí essas manifestações que começaram no dia 23 de maio e outros, então, mortos em combate durante a revolta. É uma homenagem este dia 9 de julho, né, que foi aí a partir de 97 que começou a valer como feriado civil, ou seja, um dos mais importantes do estado de São Paulo. E a conclusão? Bom, a Revolução Constitucionalista de 32, que, como eu falei para vocês, que é uma data magna do estado de São Paulo, pois ela representa a resistência dos paulistas a uma ditadura implantada por Getúlio Vargas em 1930 e a morte de 4 jovens que vai culminar, né, com esta revolta. Ou seja, embora os paulistas tenham sido derrotados, muitas reivindicações foram atendidas naquele período. Tudo bem? Então é aí que surgiu o dia 9 de julho que você está comemorando hoje, se você é do estado de São Paulo. E se você não é do estado de São Paulo, que você entenda por que hoje é feriado aqui. Tudo bem? É isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha aí, inscreva-se e compartilhe. Beleza? Vejo você no próximo. Tchau!